se eu entro com isso no laboratório pela manhã, no final da tarde eu já tenho esses dados, né? E o benefício dessa técnica para a aplicação forense ele não tinha como ser melhor, né? Que é a questão do tempo, custo, aplicabilidade e a confiança nesse dado, tá? E, bom, então agora eu vou fazer aqui com vocês um parêntese rápido, só para a gente falar um pouco dos conceitos mesmo, né? Os conceitos básicos da ciência isotópica, que eu acho que vão ajudar a gente aqui ao longo da aula, só para ficar todo mundo aqui mais ou menos na mesma página. Eu imagino e sei que a maioria dos senhores aqui já está careca de saber, né, de como funciona tudo isso, mas é só para a gente balizar mesmo essa questão dos conceitos, tá joia? Então tá, só para lembrar então o que são isótopos, né? Os isótopos eles são átomos de um mesmo elemento químico que possuem o mesmo número de prótons, mas que têm diferentes números de nêutrons, né? Logo, diferente número de massa. E é sempre importante reforçar isso, porque o equipamento que a gente usa para fazer as análises isotópicas, ele mede exatamente a massa, tá? Então, a gente sempre reforça isso aqui. Aqui eu trouxe o exemplo dos isótopos de carbono, tá? Tem aqui o carbono 12, com seus 6 prótons e 6 nêutrons, enquanto que o carbono 13 tem 6 prótons e 7 nêutrons. Aqui a gente tem ainda o famoso carbono 14, que tem 6 prótons e 8 nêutrons no seu núcleo. E aqui o que acontece é o seguinte, que como o carbono 14 ele tem esse núcleo mais instável por conta dessa configuração, né, de 8 nêutrons dentro desse núcleo, o que acontece? Com o tempo, esse núcleo ele acaba se desestabilizando. E esse isótopo, ele tem Esse isótopo... Ai, gente, peraí. Achei meu apontador, tá aqui. Esse isótopo tem um decaimento, né, com o tempo. E por conta disso, a gente classifica isso como um isótopo radiogênico, né? Então esse decaimento ele acontece com o tempo, que é o que a gente chama de meia-vida para os isótopos radiogênicos, e enquanto os isótopos de carbono 12 e 13, eles são ditos estáveis, por terem seus núcleos estáveis, né? A configuração deles não desestabiliza ao longo do tempo, então eles não decaem ao longo do tempo, diferente do carbono 14. Aqui, então, só para falar que os elementos químicos, de uma forma geral, então, eles vão se dividir em dois grupos, os de núcleo estáveis e os radiogênicos, né? Os de núcleo não estável, os instáveis. Os estáveis, os estáveis, né, como eu coloquei aqui, ó, a gente pode fazer mais algumas classificações dentro disso, que seriam o que a gente chama de isótopos tradicionais, como eu mencionei ali em cima para vocês, né? E fora essa nomenclatura, a gente também vê na literatura, e hoje em dia a gente já está utilizando essa questão dos isótopos não convencionais, que ele vai abranger todos os outros isótopos que não são tradicionais, né? Que são os isótopos estáveis não tradicionais, os metálicos, os outros estáveis e os isótopos radiogênicos. Essa questão de tradicional, não tradicional, está muito ligada com o início da técnica e uso mesmo, né? Então, é só isso. E aí, como já tem os artigos clássicos, a comunidade científica acaba usando para os atuais isótopos que vêm sendo usados, como a tecnologia avançou e a gente consegue hoje medir esses outros isótopos, a gente começou a usar esses isótopos, enfim, e as nomenclaturas começaram a surgir. Então, a gente, como paralelo aí dos tradicionais, tem os não tradicionais, e aí apareceram outros, e aí fez esse bolão do não convencional. É só isso, tá? Bom, então eu vou aproveitar aqui só esse quadro para a gente lembrar um fato bastante importante sobre os isótopos, que é o motivo deles ser um marcador tão valioso, tá? Existe uma espécie de impressão digital daquele par isotópico para um determinado compartimento, né? Que eu quero dizer que existe uma característica específica para uma madeira, por exemplo, quando nós estamos olhando ali a sua razão isotópica de estrôncio, como exemplo, né? Esse dado, ele é característico daquele material em um determinado local, tá? Então, ele nos permite, no caso da madeira, inferir a sua origem. E, por isso, na verdade, essa assinatura, ela é o resultado das variações isotópicas, que no caso do estrôncio, por exemplo, por ele ser um isótopo radiogênico, essa variação ela é dada apenas pelo fator tempo, tá? Ele não sofre aí um fracionamento. No caso dos isótopos estáveis, a causa das variações isotópicas na madeira
ou em outro material, mas aqui eu vou sempre tratar de madeira, ela vai ser dada por fracionamento, tá? Então, e como que vai acontecer esse fracionamento? Ele é condicionado no ambiente a partir dos fatores ambientais, né? Então, disponibilidade de água, disponibilidade de nutrientes, incidência solar e outros ali, né? Todos esses fatores, então, eles somados, eles implicam em um formato específico de fracionamento para aquela madeira, porque essa condição ambiental, ela vai moldar a forma como aquele indivíduo executa os seus processos, né? A fotossíntese, por exemplo, se você vai ter mais disponibilidade de água, se você tem uma região mais seca, enfim, se você tem mais ventos, tudo isso vai moldar como que aquele indivíduo vai executar ali os seus processos, tornando, então, o local de origem, né, de formação desse indivíduo, o único, né, e isso evidencia, deixa muito claro a potencialidade do uso dos isótopos, né, estáveis para geolocalizar essa madeira, né, e quando eu somo nessa camada dos isótopos estáveis um isótopo radiogênico, o estrôncio, por exemplo, né, que eu estou trazendo aqui, eu estou trabalhando, então, uma segunda camada de dados que vai validar esse meu resultado, né, lembrando que por que eu estou falando isso? Porque, como a gente está tratando de casos forenses, né, de isotopia forense, tem que existir esse cuidado, né, esse critério de validar esse resultado com uma outra técnica, e aqui o que a gente tem proposto é usar o estrôncio mesmo para essa validação. Então, ou seja, validar a técnica dos isótopos estáveis com um isótopo com uma camada de isótopo radiogênico. Bom, para fechar essa parte mais teórica, então eu vou lembrar rapidinho aqui o que é a notação, o que é o delta, né? Que é a notação que a gente usa para falar dos dados das razões isotópicas. Então, assim, o delta, ele está representado, ele representa, na verdade, a razão isotópica da amostra. Cadê? Aqui. A razão isotópica da amostra sobre a razão isotópica do padrão menos 1 vezes 1000, tá? Esse vezes 1000 é para tornar o dado mais palatável de trabalhar, né? Uma vez que o resultado numérico, ele normalmente é muito pequeno. E com os resultados que a gente tem dessa razão, então, quando a gente tem valores negativos, a gente diz que essa amostra ela é mais empobrecida no nosso isótopo pesado, né? Do que com valores positivos, que aí a gente tem indicam amostras mais enriquecidas nesse isótopo. Por exemplo, aqui, então, o delta deutério, né, mostrando aqui a equação para o delta deutério, delta O18, delta C13, delta N15 e o delta S34. Tá? Aqui eu queria só mostrar uma forma que a gente vê, né, classicamente aí de como usar esses dados, uma forma de apresentação gráfica, né, desses dados de delta, como que a gente vê isso publicado, enfim, só mais para mostrar a anotação mesmo, que era só esse exemplo. Então, vamos partir aqui para o que mais nos interessa falar aqui no curso, que é a identificação de origem de madeira usando os isótopos, né? Vamos reparar aqui, deixa eu só achar que meu apontador está aqui, que eu estou sempre falando de origem para madeira a partir de dados isotópicos, tá? Mas vocês já sabem, né, que existem outras informações que nós podemos tirar dos dados de isótopos de madeira, como as variações sazonais, datação, a partir dos dados de oxigênio, que foi até a pergunta do Mancini, né, para o Alexandre, a gente falou um pouquinho disso. Mas como o enfoque do curso é forense, a resposta que a gente precisa dar aqui, a pergunta que a gente precisa responder aqui é de onde vem essa madeira, né? Que madeira é essa e de onde vem essa madeira? Por isso o enfoque de falar na questão da origem, que é o que a gente tem trabalhado. Então, nós temos os isótopos estáveis aqui, estão marcados, tá? Como isótopos forenses. E o estrôncio, como eu falei ali atrás, ele está aqui separado porque ele é um isótopo radiogênico, mas ele também está dentro desse grupo do que a gente tem chamado de isótopos forenses, mas ele está entrando aqui como uma segunda camada isotópica, como um validador dessa técnica de isótopos estáveis para a identificação de origem de madeira, ok? Tem uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, que é, deixa eu só, não está nesse slide aqui mesmo? Então, tá. Aqui na PET, então, a gente está fazendo isso, né? Usando o estrôncio aqui como validador. E como só que a gente não tem aqui na polícia a pretensão de, nesse momento, ter um laboratório para estrôncio, né? Mas a gente tem trabalhado aqui com os nossos
com a nossa rede, né, de apoio. Então, a polícia está montando 2 laboratórios de isótopos estáveis hoje, né, em Manaus e Brasília, e a gente conta com os parceiros do LANIF, que é o Laboratório Nacional de Isótopos Forenses, para a parte de uso, estudo e pesquisa para os demais isótopos, não só estrôncio, mas para os demais isótopos. Eu estou falando muito do estrôncio porque é o meu objeto de estudo no doutorado, tá? E no caso, meu objeto de estudo, e a gente está fazendo essas análises e esses estudos aqui dentro do laboratório da UNB, né, na geocronologia, e agora eu acho que vocês conseguem entender um pouquinho mais como é que eu consegui cair, como geóloga, eu consegui cair de paraquedas aqui nessa parte de madeiras. E a gente vai aprofundar então um pouquinho vou detalhar um pouquinho aqui de cada isótopo, e só lembrando então que para madeira, cada isótopo ele está ligado às suas condições ambientais, tanto os estáveis quanto os radiogênicos, e para os radiogênicos, vocês lembram que eu acabei de falar, que ele não tem fracionamento, então a condição ambiental para o isótopo radiogênico aqui no caso é o substrato rochoso, tá? E eles variam apenas, então, isso aqui é bastante importante a gente ter em mente, que essas variações isotópicas, elas variam entre as origens da amostra, mas não entre as espécies, porque o que acontece? Eu não vou ter ali, numa determinada região, só uma nuvem em cima de um indivíduo, né? Então, eu tenho uma variação, áreas mínimas, onde a variação ambiental começa a ser significativa e importante, né? E isso também serve para o compartimento geológico, para quando ele começa a variar. Então, por isso que a gente estuda por isso que é possível usar esse dado para a questão de origem, porque isso varia para um conjunto e nunca para um indivíduo, tá? Então, aqui, para o carbono para madeira, a gente vai usar ele vai funcionar da seguinte forma. A razão isotópica de delta C13, ela vai ser dada, ou posso dizer que ela vai ser fixada na madeira, a partir da abertura e do fechamento dos estômatos daquele indivíduo. Então, ela começa lá nas folhas mesmo, né, dessa madeira. A gente tem também uma entrada ali pelas raízes, mas ela não é tão significativa. E quem comanda a razão isotópica no indivíduo é a fotossíntese, né? Assim, como que esse processo vai funcionar dentro daquele indivíduo? Ele vai ser, se esse estômato ele vai estar mais aberto, eu vou ter ali razões de delta C13 mais negativas. Não, desculpa. Se eu tenho os estômatos mais fechados, eu vou ter uma razão de delta C13 mais negativa, porque vai entrar menos carbono pesado, né, naquela folha. E se ele abre, então eu tenho a possibilidade de aumentar essa razão. E esse controle, ele é dado principalmente pela umidade, tá? Pela umidade e pela forma como a via fotossintética daquela árvore ela funciona, né? E vai existir, então, com esse funcionamento, um fracionamento muito forte das relações de carbono, dependente ali da condutância estomática, né, e da assimilação fotossintética daquele indivíduo. E assim, além da questão da umidade, tem a questão de controle desses fatores ambientais, a luz e a temperatura. E as razões, então, de delta C13 na madeira, elas vão refletir o clima local, né? A inferência desse dado, ele é basicamente a questão do clima local. Bom, dito isso, eu acho que vale a pena aqui mostrar rapidinho para a gente ter em mente que vai existir, então, essa gradação na razão do delta C13, né, nas plantas. E essa gradação, ela mostra que as folhas aqui das árvores, elas vão apresentar razões mais altas, né, ou seja, mais positivas para delta C13 do que as suas raízes, e variando aí esses compartimentos dentro da planta, tá? Existe essa distribuição que ela não é uniforme nas razões, ela já é bastante conhecida, perdão. E vale sempre ficar atento aqui, então, para o tipo de amostra que nós estamos examinando, né? Se eu estou examinando folhas, se eu estou examinando caule, se eu estou examinando raízes de um determinado indivíduo, né? E, se for necessário, aplicar ali, então, as devidas correções para uma interpretação inequívoca daquele dado, né? O que eu quero dizer? Que é possível eu usar dados de delta C13 de folhas para inferir amostras, para inferir dados de tronco de madeira, tá? É possível fazer isso. Como? Basta eu compreender aquele dado. Então, assim, se eu tenho dados de delta C13 para as folhas, uma vez que eu entenda como essa distribuição e como essa distribuição dentro daquele indivíduo,
eu posso aplicar ali fatores de correção para que esses dados venham a ser comparáveis. Então, sim, dados de folhas também podem ser usados da mesma forma que os dados de caule, como de raízes, se fosse o caso, para as mesmas interpretações de origem, como é feito com os isótopos estáveis aí, tá? Para as madeiras, não tem problema. Então, entender essas taxas de enriquecimento, né, dentro dos compartimentos da planta, pensando como se fosse um arcabouço mesmo, assim, né? Que é onde eu vou pensar no arcabouço da planta e correlacionar isso com um arcabouço isotópico. Então, se eu pego uma planta inteira, faço análise de carbono da folha até a raiz, eu consigo ver ali essa distribuição, entender onde, mas já esperado que eu tenha uma razão maior, né, mais positiva de delta C13 nas folhas do que nas raízes, e aí pensar se eu estou tirando das folhas, então o meu dado de C13 ele vai ser mais elevado, e aí entender como fazer esses fatores de correção para poder usar esses dados lado a lado, tá? Isso aqui que eu trouxe para vocês darem uma olhada é um exemplo aqui é uma espécie de uma ESOscape, tá? ESOscape é uma forma de apresentação da distribuição da variação isotópica em um determinado local. No caso aqui é para delta C13. E deixa eu tirar isso aqui. E isso aqui é na África, apesar de que esse recorte ele tá meio esquisito, mas é isso mesmo. Eu não vou falar de ISOscape aqui, até já deixo aqui o convite para vocês assistirem o mini curso do Fábio, que se eu não me engano é amanhã às 9, né? Então também fica aí. Ele fala de ISOscape, ele é o cara que entende isso aí. Mas isso aqui é só para mostrar, gente, então, o seguinte, os dados mais azuis mostram, então, as razões mais empobrecidas em carbono 13, e as regiões em vermelho, então, apresentam uma razão de carbono 13, carbono 12 mais enriquecida no isótopo pesado, tá? E aí, o que a gente consegue inferir desse dado, só dessa isoscape de carbono? Aqui uma variação mesmo nas questões climáticas, tá? Para essa região. A gente normalmente não usa esses dados sozinhos. Então, quando a gente vai fazer análise de isótopos estáveis para madeira, a gente vai fazer de vários pares isotópicos ali, né? De vários conjuntos. A gente vai fazer carbono, vai fazer nitrogênio, vai fazer hidrogênio e oxigênio. E aí a gente vai interpretar os dados dos estáveis em conjunto, tá? Então, vamos lá. Aqui o nitrogênio, então, para madeira, a fonte dele é o solo, né? Então, o nitrogênio ele tem quase que uma característica geológica, né? Então, o processo de fracionamento dele acaba sendo mais complexo do que o processo de fracionamento do carbono dentro das árvores, né? Mas eu não vou mostrar ele aqui agora, porque eu acho que não cabe. Eu só queria ressaltar isso, então, que para interpretar os dados de delta N15 para uma região, é muito importante a gente ter em mente a influência do solo para as plantas, tá? Porque elas vão absorver esse nitrogênio a partir dessa base, né, dali do solo, e dali aquilo vai ficar balizado com uma razão N15 para toda a cadeia trófica. Ou seja, existe um nível basal para o sistema, tá? Para aquele ambiente. Então, o dado de nitrogênio, ele aponta locais na cadeia trófica. Por exemplo, você tem um enriquecimento, quanto mais você vai subindo na cadeia trófica, você tem um enriquecimento já conhecido para aquele nível trófico. Só que para você saber de onde você está, para você falar em origem, você precisa conhecer o dado basal. Tá? Por isso, quando a gente trabalha então com nitrogênio, a gente precisa conhecer essa comunidade e nunca um indivíduo. Né? Aqui, daquela mesma região aqui, a ISOscape para os dados de nitrogênio, né, de delta N15, e a mesma legenda aqui, né? Então, o azul é mais depletado, o vermelho aqui está mais enriquecido para esses dados. E aqui, então, como eu falei, né? Eu acho que a gente consegue pensar, se a gente pensar um pouquinho que os isótopos de nitrogênio eles se comportam quase que como isótopos geológicos, né? Eles refletem, então, a geologia do solo. E diferente dos isótopos dos isótopos de água, que são os isótopos usados para padrões de mapeamento de larga escala, a gente consegue compartimentar melhor, ou seja, já fazer um refinamento na escala usando usando então aqui os dados de delta N15, tá? Por conta desse reflexo, digamos assim, do que seria o solo, né? Então, da composição desse solo. Então, você tem ali uma relação com a geologia, uma coisa mais intrínseca, assim.
E aqui, ó, a gente vai falar um pouco do oxigênio da seguinte forma, né? Então, a água, ela desempenha para a madeira um papel essencial, né, na determinação da origem, porque quando a gente está falando das proporções isotópicas de hidrogênio e de oxigênio, de precipitação da chuva, essas proporções elas dependem principalmente da temperatura anual de um local e de uma forma mais residual das influências de altitude, latitude, efeito de continentalidade, né? Então, a proveniência regional ela vai poder ser determinada por razões de deutério e hidrogênio e razão de oxigênio 18. Né? E aí, uma outra informação que esse dado de isótopo de oxigênio dá para a gente é que o DATO 18 ele vai imprimir as variações sazonais nos anéis de crescimento das árvores. Né? E esse dado ele tem funcionado como uma espécie de fingerprint, né? E tem sido assim, um marcador, um ótimo marcador para verificar essas variações locais. E aí, como o colega tinha perguntado, a gente tem usado como melhor elemento, né, das árvores, hoje tem sido usada a celulose. Já tem estudos avançando na questão da lignina, para fazer comparação desses dados, porque eu vou abrir um parênteses para a gente fazer a comparação que eu falei ali com a questão do carbono. Esses resultados, às vezes você pega um dado individualizado, da lignina que seja, para comparar com a celulose, se a gente consegue entender esses processos, mesmo que o dado para a celulose ele seja, digamos que a celulose consiga enriquecer mais ali no delta 18 do que a lignina, só que se a gente consegue entender esses processos de como essa árvore ela metaboliza esse isótopo, a gente consegue pensar em fatores de correção para uso, né, desses dados, porque, como a gente comentou, né, como eu comentei ali na resposta, o processo de separação da celulose não é nada fácil, então não é um dado tão simples assim, tão trivial da gente conseguir, tá? Então aqui também a IsoEscape para os dados de delta oxigênio, tá? E esses dados eles devem ser usados aqui em conjunto, então, para apontar uma possível área de origem, né? Como eu falei, a gente não vai usar nenhuma dessas isoscapes aqui individualmente para falar de origem. A gente vai fazer o que a gente chama de análises multiisotópicas, né? A gente vai fazer um cruzamento desses dados. E nesse caso, então, enfim, a gente vai fazer outras isoscapes, outros gráficos para poder interpretar esse dado, né? Para poder fazer realmente uma delimitação de possíveis áreas de origem para uma determinada amostra questionada, tá? Aqui, eu só quero mostrar essa figura para chamar a atenção para a questão das variações dos dados que a gente encontra dentro do mesmo indivíduo, né? Então, acabei de falar ali das árvores, né? Da questão das folhas, do decréscimo, né? Da razão delta C13 das folhas em direção às raízes, só para a gente ter isso em mente mesmo, né? Que a gente tem essa variação dentro do indivíduo, né, que ele chama aqui de intra-indivíduo, e a gente também tem ali uma variação lateral, mas que isso deve ser sempre interpretado dentro dos dados regionais e considerar qual é o tipo de isótopo que está sendo utilizado, tá? Os isótopos de carbono e oxigênio, eles vão refletir dados mais regionais, de escalas menores, enquanto que os dados que a gente tem de nitrogênio e enxofre, eles já vão refinar um pouco mais essa escala, né, para o mesmo dado. E quando a gente entra, então, com os dados de estrôncio, a gente fica com a escala ainda maior. Então, ou seja, a gente ainda refina mais essa área, a gente delimita ainda mais uma possível área de origem, tá? Eu queria discutir, então, aqui, nessa parte da aula aqui, né, do curso, rapidamente, assim, alguns trabalhos que eu entendo que eles são bastante relevantes, né, para a temática do curso, e eles também são marcos, né, eu acho, de publicação no tema, né, na temática. O primeiro trabalho aqui que eu trago para os senhores aqui do período da Polícia Federal, do Fábio, e da professora Gabriela, né, junto com o professor João Paulo, e ele trata, então, da determinação da origem geográfica de vestígios utilizando os isótopos estáveis, né, base científica e potencial de uso no Brasil. Esse trabalho ele foi publicado na Revista Brasileira de Ciências Policiais em 2019 e foi apresentado no Congresso da FIRMS também em 2019. Né? É um artigo bastante robusto. Eu acho que alguns colegas aqui já tiveram a oportunidade de ver também a apresentação do Fábio sobre esse tema. Né?
E só que então o que eu queria mostrar aqui, a parte em que os autores eles falam do uso dos dados de delta C13 e de delta N15 das folhas das árvores da Amazônia brasileira, com o objetivo de testar a ferramenta isotópica para a metodologia que foi apresentada, né, que é para atribuição de origem de madeira em larga escala, né, porque a região amazônica tem uma área muito extensa e existem esses dados de delta C13 e delta N15, eles são dados da Nardoto, né, de 2014, que já são dados em grande quantidade, enfim, e faz parte de uma outra rede de monitoramento da Amazônia. Então, são muitos dados, são bibliotecas de dados aí de monitoramento também de longos anos, tá? E aí o que os autores fizeram foi criar uma metodologia para testar mesmo se esses dados serviriam para uso, tá? De atribuição. Então foram geradas aqui essas isoscapes para os dados. E aqui são os resultados de um teste de atribuição que foi realizado com 3 indivíduos. Cada gráfico desse aqui é um indivíduo que foi testado. A escala aqui mostrada está em gradação de cor, né, para a probabilidade de origem. E a amostra aqui, em cada um desses mapas, ela está plotada com as suas coordenadas de onde ela foi retirada, tá? E o resultado alcançado, ele foi muito promissor, né? Como eu falei, né, tem essa grande variação espacial isotópica ao longo da Amazônia. A Amazônia é muito grande, com uma variedade enorme. O Alexandre cita esse dado no curso dele, né, falando só na Amazônia a gente tem mais de 8.000 espécies, enfim, de madeira, mas aí a gente começa a refinar essa informação, né, sabendo que o uso dos isótopos ele não varia em relação à questão de espécie. A gente consegue pensar, quando a gente está tentando tratar da identificação de origem, a gente não tem essa variação entre espécies, a gente está falando da variação de regiões, tá? Então, por isso, da aplicação dessa metodologia ser possível, né, para a parte forense, de identificação de origem para madeira, tá? E então, comparando com... ele traz, né, então, a questão do uso das folhas, que é muito interessante, para poder comparar com diferentes outros tecidos vegetais, a gente vai refinar esse dado e essa metodologia dessa forma, né, usando dados das outras partes, né, das árvores para fazer essas comparações e pensar em fatores de correção, enfim, em como usar todo o dado disponível que a gente tiver para conseguir sempre que possível, né, apontar origens de madeira com essa ferramenta proposta. Esse aqui é outro artigo que também é bastante interessante. Por que eu trouxe esse artigo para dentro desse curso especificamente? Né? Eu falei isso lá no comecinho, que as ciências forenses, ela nunca vai usar uma técnica só para responder as perguntas, né, que nos são feitas. A gente não é à toa, então, assim, que o nome desse minicurso ele é Técnicas Integradas, né, de Identificação de Madeira. E as próprias boas práticas, né, já estabelecidas aí mundo afora, eles recomendam a utilização e sobreposição de técnicas para responder as perguntas, né? Então, no caso para madeira, a gente tem que espécie é essa madeira, quem é essa madeira e de onde essa madeira veio, né? Então, esse artigo, ele traz aqui para a gente, nessa tabela, que eu sei que ela está pouco legível, mas dá para a gente ver ela aqui rapidinho. Ele traz aqui, então, as técnicas que são atualmente utilizadas para identificação de madeira, né? E identificação de origem. Algumas técnicas, como a genética, por exemplo, ela serve tanto para identificação de madeira quanto para identificação de origem dessas madeiras, tá? Aqui no curso, a gente acabou tratando, né, é um curso com tempo reduzido, mas a gente está sobrepondo duas técnicas, né, que é a anatomia de madeiras, que foi o curso do Alexandre, e aqui a parte isotópica, que eu estou mostrando para vocês. Isso aqui foi retirado da publicação atual agora do GTTN, que é a Global Timber Tracking Network. Eles têm um manual de boas práticas interessantíssimo, acabou de sair essa versão atualizada, né, para identificação de madeira, e eles apresentam ali, então, 5 métodos distintos para a identificação, né, que é genética, isótopos estáveis, espectrometria de massa, o NIRS, que é o infravermelho próximo, e anatomia de madeira, né, semelhante ao artigo que a gente acabou de ver aqui atrás, no último slide. Essa aqui é o Guia de Boas Práticas de Identificação Forense de Madeira do Escritório das Nações Unidas, né, a UNODC, e ele apresenta aqui também
essa lista aqui, esse quadro aqui com as técnicas de identificação, né, que além das técnicas citadas no manual e no artigo, aqui, não, só no manual, né, porque no artigo ele cita essas outras também, ele fala mais dessa questão acrescenta essa machine vision, né, que é uma visão de máquina, e o radiocarbono, tá? Aqui é o guia de laboratório de técnicas para determinar espécies e origem de madeira da NEPCOM, que sintetiza também aí as técnicas em basicamente isótopos estáveis, genética e anatomia de madeira, né? E aí eu imagino que vocês repararam aqui, né, também que todos esses quadros eles mostram a técnica e a potencialidade associada a essa técnica, né? Que é o que eu falei, que nem sempre uma técnica ela serve para uma coisa só, então se ela serve para identificação, se ela serve para origem ou se ela serve para ambos, tá? Na Polícia Federal, hoje a gente conta com essas 3 técnicas, né? De isótopos estáveis, genética e anatomia de madeira, além de dendrocronologia e o NIRS, né? Então, isso a gente tem disponível no nosso repertório de técnicas. Bom, então, os senhores perceberam aqui, né, que até agora eu só falei de isótopos estáveis para identificação de madeira e também notaram que eu repeti aqui algumas vezes a questão da necessidade da validação da técnica, né, utilizando... Ai, pera, o que aconteceu aqui? Aqui voltou. Então, da validação de uma técnica com a outra, né? Então, e atualmente, então, na Polícia Federal, nós estamos buscando fazer essa validação aplicando uma camada isotópica, né? Então, para a técnica de isótopos estáveis que nós estamos utilizando para a perícia, a nossa validação vai ser com uma segunda camada isotópica, que é o estrôncio. Aí vocês podem me perguntar, né? Eu pensar, e vale, serve, porque é uma outra camada isotópica. Serve. E por que ela serve como um validador? Né? Por que a gente acredita que ela serve como um validador? Primeiro, lembrando que o estrôncio, ele é um isótopo radiogênico, né? Como eu falei ali em cima, e tem toda essa história dele, o fato dele ser radiogênico, ele já difere, né, do que é um isótopo estável, a forma analítica dele é diferente, e isso a gente acredita que basta para que esse dado nos modelos que a gente chama de multiisotópicos, ele robusteça, né, essa informação, né, com o dado de estáveis. Então, eu vou falar um pouquinho dele aqui, só para a gente não sair sem essa informação, tá? Então, a razão isotópica de estrôncio 87 e estrôncio 86, ela indica a fonte original do estrôncio, ou seja, essa razão ela mantém uma correlação muito forte com a rocha, né, com o substrato rochoso. E o uso do estrôncio ele também funciona como um refinamento na escala em relação aos resultados dos isótopos estáveis, como eu falei ali atrás, né? Só que, assim, para entender um pouquinho melhor, eu acho que vale a gente sempre falar que o estrôncio ele vai estar presente em todos os tipos de rocha. As rochas são o substrato, né, da crosta. Então, e como ele está presente em todas essas rochas, né, sedimentares, metamórficas, ígneas, ele está em todos os lugares, né? E ele vai estar sempre na forma dos seus 4 isótopos, tá? O isótopo 87 do estrôncio que é o grande pulo do gato aqui, porque ele é o resultado do decaimento do rubídio 87. Então, por isso que ele é dito um isótopo radiogênico. Tá? E a gente estuda o estrôncio com base na razão dos isótopos 87 e 86, uma vez que o isótopo 86 ele tem uma abundância constante. E uma característica importante é que não existe fracionamento, lembrando, né, que não existe fracionamento isotópico para isótopo radiogênico, diferente do que a gente já sabe, já está aí batido, né, na questão dos isótopos estáveis ambientais e dos não tradicionais também. Isso que eu quero dizer com isso, que a variação, então, na proporção relativa entre os isótopos dos elementos radiogênicos, né, no caso aqui do estrôncio, ela não vai ser afetada por processos físicos, como a fotossíntese, umidade, enfim. Então, essas variações, elas vão acontecer, elas são decorrentes somente na questão do decaimento, ou seja, na questão de tempo, né? A proporção vai diferir, então, entre as rochas e minerais, dependendo da quantidade de estrôncio e rubídio que eu tenho originalmente nessas rochas, tá? E a razão, então, do estrôncio 87 e estrôncio 86, ela passa da rocha para o solo e ela é absorvida, então, pela vegetação e pela fauna. Cria, então, ali uma correlação entre a geologia local e a biosfera, tá? E aí eu trouxe aqui
esse artigo, né, sobre a origem de madeira, que é um artigo do English e seus colaboradores, de 2001. Esse artigo ele é um clássico aqui, né, do uso dos isótopos de estrôncio e também para a questão de identificação de origem de madeira, tá? Então, eles usam esses dados de estrôncio para localizar as fontes de madeiras pré-históricas de alguns sítios de um sítio arqueológico, né? Esse Chaco Canyon no Novo México. Então, como é que foi feito esse estudo, né? Aqui, eu não coloquei aqui. Não está aqui, que é o mapa geográfico do local, mas é o seguinte: no centro da área fica esse sítio arqueológico, né? Então, o que eles. E ao redor desse sítio, assim, cerca de 50 quilômetros de distância do sítio, esse sítio ele é rodeado ali por essas florestas, tá? Que aí é onde eles começam a testar esses dados para poder verificar de onde vieram, né? Quem foi a fonte das construções arqueológicas ali, né? As construções desse sítio arqueológico, tá? Então, aqui, ó, no gráfico aqui da esquerda, nesse gráfico aqui, ele está mostrando, então, os valores que foram encontrados, os valores distintos de estrôncio que foram encontrados, aqui, ó, para os 3 sítios. Esses aqui, o São Pedro, o Chusca e o São Mateu, são essas florestas que circundam esse sítio arqueológico, tá ok? E aí, com esses dados, como eles são, apesar dessa proximidade, eles são dados muito distintos e muito característicos e muito bem marcados, né? E com essa informação, então, foram feitas então as análises das madeiras do sítio arqueológico e conseguiu-se mostrar muito claramente que as madeiras usadas então para as construções em Chaco Canyon, elas foram retiradas de São Mateu, né, da floresta de São Mateu e de Chusca, mas não de São Pedro, né? Não existe dado isotópico que correlacione São Pedro como origem, tá? E eu acho que era isso que eu queria compartilhar com vocês.